bem, pessoal? Boa noite. Estamos aqui para mais uma palestra do nosso ciclo de palestras GAP Convida 2023, né? Para quem está chegando pela primeira vez, eu sou o Magela, sou líder do grupo de pesquisa em áreas protegidas do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, e é o grupo que organiza mais esse evento, né? Já hoje vamos ter a nossa 11ª palestra. Lembrando às pessoas, né, que nós vamos emitir um certificado de participação no ciclo de palestras para aquelas pessoas que registrarem presença em pelo menos 7 das palestras oferecidas, né? Porque inicialmente seriam 10, agora já vamos chegar a 15 palestras, vamos ter palestras até o dia 5 de dezembro, e para você registrar presença, no chat a nossa equipe vai colocar aí depois um link para registro de presença. As palestras anteriores, né, para quem tiver interesse, já estão disponíveis no YouTube, na página do YouTube da ONG Grupo Brasil Verde, que é a nossa parceira. Depois eu coloco no chat aqui também o endereço certinho. E você pode também registrar presença nas palestras anteriores até o dia 15 de dezembro. Né? Cada palestra tem lá o seu link, e basta você registrar a sua presença para receber o certificado. Vocês devem ter percebido aí que o acesso ao microfone e câmera estão bloqueados por questão de segurança, mas caso alguém queira interagir conosco, fazer perguntas, basta enviá-las aí pelo chat ou, após a palestra, levantar a mão que eu libero acesso de microfone e câmera, né? Então, hoje, com muita honra aqui, muita felicidade, recebendo a Camila Gomes, né? A Camila é bióloga pela Universidade de São Paulo, analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, atuou com gestão de unidades de conservação no Parque Nacional do Serra do Divisor, no Acre, e na Estação Ecológica dos Tupiniquins, em São Paulo. Atualmente, ela atua no Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Áreas de Aves Silvestres, o CEMAV, situado na Paraíba, né, também vinculado ao ICMBio. Tem experiência aí na área de ciências ambientais, com ênfase em gestão de unidades de conservação e espécies ameaçadas, atuando principalmente nos seguintes temas: Amazônia, Parque Nacional, Extensão Ecológica, áreas protegidas, pesca, aves marinhas, planos de ação para a conservação de espécies ameaçadas e gestão ambiental. Camila, eu quero já te agradecer a sua gentileza e atenção em aceitar o convite, estar conosco essa noite, e a Camila vai falar exatamente sobre o papel do CEMAV na conservação das aves brasileiras. Camila, fica à vontade. Muito obrigado. Eu que agradeço, Magela, pelo convite, agradeço a todos os presentes pelo interesse, né, por ter vindo aí. Espero que atenda, né, ao que vocês gostariam quando me convidaram, né. Como eu estava falando com Magela antes, é sempre difícil, né, a gente fazer uma apresentação para um público tão diverso, pessoas bastante especializadas, né, que já estão na área há muito tempo, pode ter outras pessoas que não tenham tanta experiência, né, já que é uma palestra aberta. Então, eu sempre tento me preparar um pouco para todo mundo, mas se alguém ficar com qualquer dúvida, né, pode perguntar, tanto durante a apresentação quanto depois. Assim, eu geralmente inicio falando um pouco mais sobre o Instituto Chico Mendes, explicando o que é o ICMBio, mas como vocês tiveram já no ciclo uma palestra com o presidente do ICMBio, então eu trouxe uma fala um pouco mais breve sobre o Instituto dessa vez, mas também qualquer dúvida, se alguém quiser que se aprofunde nesse tema, é só falar também, tá? Então, eu me preparei um pouco para falar sobre o papel do CEMAV na conservação das aves brasileiras, também não trouxe uma apresentação muito extensa, mas eu sempre gosto de ter uma apresentação para me basear aí, né, na fala e tentar seguir uma sequência lógica, apesar que vocês vão ver que essa sequência lógica eu mesmo me perco nela, e às vezes vou falando, e depois lá na frente aparece coisa que eu já falei, mas enfim. Bom, então, um pouquinho, lógico, né, do que é o ICMBio.
ICMBio é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, é uma autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, então é uma instituição federal, né, um órgão governamental, e ele foi criado em 2007, uma separação que ocorreu nesse ano. O IBAMA, existia o IBAMA como órgão único, a única autarquia de meio ambiente, e o IBAMA foi dividido em duas instituições. O IBAMA continua existindo e foi criado o ICMBio. E todas as funções que existiam dentro do IBAMA também foram divididas, né? E o ICMBio, então, ficou com essa parte de gestão de unidade de conservação e com a parte de conservação de espécies ameaçadas, os centros especializados. Então, o ICMBio ficou mais com essa parte da conservação territorial, né, das unidades, e outras funções ficaram para o IBAMA, mais como licenciamento, outras questões, né, de autorizações de manejo fora de unidade de conservação, e muitas coisas, né, o IBAMA também é um órgão bem grande, com muitas funções, bem complexo. Então, mas eu vou hoje falar um pouco mais sobre o ICMBio, e a Magela já falou que o presidente do IBAMA também vai fazer uma palestra, aí vocês podem assistir para entender melhor como ficou o IBAMA depois dessa divisão. Então, aí a gente tem um mapa, né, o ICMBio tem unidades de conservação distribuídas em todos os biomas, por ser um órgão federal, então tem unidades no Brasil inteiro, e nós, dos centros especializados, também atuamos em nível nacional. Então, apesar de eu ficar em João Pessoa, que é onde é a sede do CEMAV, a minha atuação e a atuação de todo mundo do CEMAV é nacional. Então, o ICMBio, como eu falei, ele é responsável pelas unidades de conservação, que é um tipo de gestão territorial, né, de áreas protegidas, e é responsável por uma área bem grande, como vocês podem ver aí, e ele, então, tem como função apresentar e editar normas, padrões de gestão para as unidades de conservação federais, propor a criação de novas unidades de conservação, né, fazer regularização fundiária, a gestão das unidades de conservação, e também apoia a implementação do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. O Sistema Nacional, ele inclui as unidades estaduais, municipais, né, todas as unidades de conservação, todas as unidades de conservação dentro do sistema, né, e você também tem outras categorias de áreas protegidas que também acabam se juntando aí num sistema de áreas protegidas, mas dentro do SNUC são aquelas unidades que têm as categorias previstas nessa lei, né. O ICMBio também, ele é responsável pelo CISBio, que a maioria de vocês deve conhecer, né, esse trabalho com pesquisa, Instituto Federal aí, né, com certeza faz bastante pesquisa. Então, o ICMBio é responsável por fazer uma gestão de conhecimento, gestão de pesquisa e monitoramento da biodiversidade, dentro e fora das unidades de conservação, né, quando é prevista a autorização de pesquisa para fazer o tipo de pesquisa que se prevê, né. E ele, então, contribui para a geração e disseminação sistemática de informação e conhecimento relativos tanto à gestão de unidade de conservação e da conservação da biodiversidade em geral e uso de recursos faunísticos, pesqueiros e florestais. Então, os dados do próprio CISBio também são disponibilizados, né, os resultados das pesquisas, e essa gestão dessa informação também é feita pelo ICMBio, apesar de não serem todas as pesquisas que são feitas pelo ICMBio, lógico, né, são feitas por de todos os pesquisadores do Brasil. Então, além das unidades de conservação, outro foco bastante importante do ICMBio são os Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação, que é o caso do CEMAV. Então, o CEMAV, ele não tem essa função de gestão territorial, como tem os núcleos de gestão integrada, ou as chefias de unidade de conservação. Ele trabalha principalmente voltado para a questão de disseminar, né, ele e os outros centros trabalham para disseminar metodologias, tecnologias de gestão ambiental e de proteção e manejo integrado de ecossistemas e de espécies do patrimônio natural e genético de representatividade ecológica em escala regional e nacional. Então, a gente trabalha com as espécies, no caso de todos os centros, né, com as espécies em geral, e no caso do CEMAV, então, a gente tem um foco nas aves silvestres. Então, as aves silvestres... uma coisa, o CEMAV, né, eu não sei se
todos sabem, o CEMAV ele é mais antigo do que o ICMBio, ele já existia até mesmo antes do IBAMA, ele foi criado em 1977 como um centro de estudos de migração de aves. Então, a princípio, ele foi criado apenas não, né, porque já é bastante coisa, mas foi criado como um centro de estudos de migração de aves, principalmente com a função de gerir o Sistema Nacional de Alinhamento, que a gente vai falar de novo daqui a pouco, né? Então, é um centro já bastante antigo, que passou por diversas mudanças institucionais e que hoje se encontra no IBAMA como um centro de pesquisa, e então virou um Centro Nacional de Pesquisa e Conservação, e recebeu várias atribuições a partir da criação do ICMBio que os centros não tinham antes, né? Então, os centros de pesquisa antes do ICMBio eram bem voltados para a pesquisa mesmo, os centros faziam muita pesquisa, e hoje são pesquisa e conservação, porque realmente recebeu várias atribuições que não tinha antes, né, da criação. E aí, quando ele foi criado, ele tinha essa intenção de organizar, coordenar e impulsionar um sistema de anilhamento de aves no Brasil, para que se pudesse fazer esse estudo de migração, então, através do sistema de anilhamento, né. O CEMAV, particularmente, ele tem, então, como função, né, promover a conservação das aves silvestres e seus ambientes por meio de políticas públicas e pela participação da sociedade. Então, o nosso grande objetivo é promover a conservação das aves silvestres e seus ambientes, né? Então, a gente, independente de onde elas estejam, dentro de unidade de conservação ou fora de unidade de conservação, sendo espécies ameaçadas ou não, apesar de a gente acabar tendo um foco mais forte nas espécies ameaçadas, né? Porque já são espécies que estão apresentando um certo perigo de entrar em extinção, né? Mas, assim, a gente tem que trabalhar, na verdade, com todas as espécies de aves silvestres. E como que a gente determina, né? A gente utiliza a lista do CBRO, não sei se todos vocês conhecem, existe uma lista nacional oficial, né, do CBRO, que é o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, que diz quais são as espécies consideradas espécies brasileiras, né? E aí eles dizem quais são espécies residentes, migratórias, mas também a gente usa outras fontes, né, para esse tipo de categorização, mas eles dizem quais são as espécies brasileiras. E aí, essa lista a gente usa, então, dentro do CEMAV, para saber com quais espécies a gente vai trabalhar. E a gente trabalha, então, por meio de políticas públicas e participação da sociedade. A nossa visão, né, de futuro é ser referência na gestão pública para a conservação de aves silvestres. Então, nós, como uma instituição pública que somos, então, nós queremos ser referência nessa gestão pública para a conservação. É sempre para a conservação, tanto o ICMBio quanto os seus centros, hoje trabalham para a conservação das espécies. A gente tem aí, né, objetivos estratégicos do CEMAV, sensibilizar a sociedade, promover o engajamento para a conservação das aves silvestres, analisar os impactos de origem antrópica sobre as aves, né, e subsidiar a sua mitigação, gerenciar e executar políticas públicas e ações para a conservação de aves silvestres. Na área de pesquisa, contribuir para a ampliação do conhecimento técnico-científico voltado à conservação das aves silvestres, e a Itacom monitora, né, porque é o nome do nosso programa de monitoramento oficial, mas, então, a gente tem como objetivo subsidiar a estruturação, apoiar o gerenciamento e atuar na execução do programa institucional de monitoramento de biodiversidade, e também, de pessoal, a gente tem como objetivo desenvolver uma equipe suficiente e qualificada, além de estrutura adequada para o atendimento às demandas com excelência, né? A gente não tem tanto controle sobre o número da equipe, né, infelizmente, hoje a gente tem uma equipe bastante reduzida para as funções que a gente exerce, mas a gente tenta sempre buscar a qualificação da equipe e ter a melhor estrutura para que a gente possa atender as demandas que a gente tem. Como nossos valores, né, o CEMAV tem como valores o respeito, a empatia, o compromisso, transparência e a ética. E a gente busca atender esses valores, né, em todos os trabalhos que a gente executa. Então,
O papel do CEMAV, ele é complexo, na verdade, de passar, sim, mas eu tentei simplificar, mas como eu falei, assim, é sempre possível vocês fazerem questionamentos, perguntarem, a gente ir aprofundando a partir das dúvidas de vocês, tá bom? Mas o papel do CEMAV é integrar e analisar dados, embasando as tomadas de decisão para a gestão ambiental, principalmente voltada para a questão da conservação das aves silvestres, né? Então, a gente tem linhas de trabalho que busca o conhecimento, planejamento, execução e avaliação. Então, é como se fosse sempre a gente trabalhasse a partir de um ciclo de PDCA, né? E a gente vai tentando gerar conhecimento, a partir desse conhecimento, planejar ações, executar e avaliar para ver, né, que se a gente está indo num bom caminho, está tendo bons resultados. Nessa área de conhecimento, a gente busca disponibilizar os melhores dados disponíveis, né, para decisões em gestão ambiental com foco nas aves silvestres. Então, a gente busca sempre fazer inventários, né, então uma das funções do CEMAV é estar em campo, é estar fazendo levantamentos, inventários sobre biodiversidade, principalmente espécies ameaçadas, né, que a gente tenha poucos dados e que a gente considere prioritário fazer inventários. Monitoramento demográfico também, principalmente para espécies ameaçadas, né? E a gente sempre trabalha muito, eu não sei se vocês conhecem os critérios da IUCN para avaliação, mas a gente sempre trabalha tentando monitorar aquelas informações que são necessárias para a gente conhecer as populações e saber se são populações que estão bem, que estão saudáveis, que o número de casais reprodutivos está num número razoável, né? Então, se está tendo sucesso reprodutivo, enfim, a gente busca sempre buscar dados para embasar essa avaliação também, né? A gente tenta sempre trabalhar com a aplicação de novas tecnologias, então, sempre que surgem tecnologias novas, a gente tenta utilizar, tanto para otimizar o trabalho, né, quanto para ampliar nossa capacidade de fazer inventários em locais onde a gente não podia ir antes, né, ou trabalhar com espécies que a gente não conseguia trabalhar antes. E como eu falei, a gente tem um Sistema Nacional de Anilhamento, que, apesar de ter sido o motivo da criação, ele existe até hoje, e é uma área bastante importante dentro do CEMAV. Então, o CEMAV, ele faz a distribuição das anilhas. As anilhas são como se fossem RGs para as aves, né, esse anelzinho que está aí na patinha dessa ave, né, e então, cada anilha tem uma numeração, e esse anus, por exemplo, está aí com a anilhazinha dele, que é como se fosse um RG mesmo. Ele recebe uma numeração e tem lá dizendo aonde a pessoa tem que mandar a informação caso ela encontre a anilha. Mas, geralmente, isso é mais para o caso, assim, de um cidadão achar uma ave, né, acidentalmente, mas essas anilhas geralmente são utilizadas em estudos de longa escala, né, e as pessoas trabalham com captura e recaptura, então tem várias informações que você pode gerar a partir do anilhamento, e que o CEMAV tem esse sistema e armazena os dados, que são dados que podem ser utilizados também, apesar de não estar hoje abertos, mas podem ser solicitados e podem ser utilizados para fim de pesquisa, né? A gente também tenta se adaptar aí a essa era dos Big Data, né? Então, tem muita informação disponibilizada na internet, de várias fontes, principalmente também no caso das aves, ciência cidadã, né? A gente tem o Wikiaves, que gera bastante informação, que a gente utiliza no CEMAV para diversos fins, e outros também, outros sites que também geram informações bastante importantes. Então, muito do que a gente tenta fazer é tentar trabalhar toda essa informação que existe, gerando dados importantes para a gestão das espécies e dos biomas, né, dos ambientes que elas precisam.
A gente também faz estudos de padrões de diversidade, aí é um estudo a partir de dados do PMP, por exemplo, que é o Programa de Monitoramento de Praias, eu não sei se vocês conhecem, mas o Programa de Monitoramento de Praias, ele tem gerado dados bastante importantes sobre as aves marinhas, né, que no caso eu trabalho principalmente com aves marinhas e aves amazônicas. Então, como eu falei, a gente também trabalha muito com planejamento, com o objetivo de organizar as demandas e priorizar os recursos para ações que façam, de fato, diferença para a conservação das aves. Então, a nossa principal ferramenta de conservação hoje, dentro dos centros no ICMBio, são os planos de ação nacional. Então, todos os centros do ICMBio trabalham com os planos de ação nacional e utilizam ele como ferramenta para planejar ações de conservação para as espécies que o centro é responsável, né? Então, aí a gente tem alguns exemplos, né, de planos de ação que o CEMAV já teve, muitos desses já estão em outros ciclos, né, mas existem 3 tipos de planos de ação que a gente trabalha, ou com foco em espécies específicas, né, em uma espécie ameaçada, que hoje em dia já são raros os planos assim, mas ainda existe. Grupos taxonômicos, né, então, por exemplo, os papagaios, né, tinham um plano específico, pode ser por uma família, enfim, gênero, pode ser aves em geral não, né? Pelo menos para as aves não tem, porque são muitas aves para um plano só. Mas geralmente grupos menores, né? Assim, inferiores. Ou o que a gente mais trabalha no CEMAV hoje são os planos de ação por biomas. Então, a gente trabalha com as espécies ameaçadas, divididas pelos biomas. Hoje a gente tem o PAN Aves da Amazônia, o PAN Aves da Mata Atlântica, o PAN Aves da Caatinga, enfim, vários, a maior parte por biomas. Gente, vocês podem perguntar, tá? Porque os planos de ação também são um mundo. Eu poderia falar muito deles, mas assim, eu já acho, nem sei, acho que eu estou na metade ainda da apresentação, já estou falando há um tempão, né? E aí acho que é melhor deixar um tempo também para a gente conversar aí no fim. Em termos de execução, a gente busca executar aquilo que foi planejado nos planos de ação, né, para poder, e em outras tarefas também, né, outras funções que a gente tem, e para a gente poder atingir os nossos objetivos, principalmente a conservação das aves, sempre, né. Então, algumas das ações que a gente faz, geralmente combater em campo ameaças às aves, né? Então, tanto a gente apoia ações de fiscalização, apoios de comando e controle, né? Quanto a gente trabalha também, por exemplo, aí tem fotos de abrolhos, a gente apoiou essa ação de erradicação de roedores, né? De ratos que tinha lá uma infestação em abrolhos, e hoje pelo menos a gente tem monitorado e a espécie está erradicada em abrolhos, né? Então a gente deu apoio a essa ação. A gente também faz o monitoramento das aves marinhas lá, né? A gente também busca manter cooperações tanto em nível nacional e internacional. Essas ações, essas cooperações são muito importantes, fundamentais nos planos de ação nacional. Quem conhece os planos de ação nacional sabe que o ICMBio, ele praticamente só coordena, executa uma parte das ações, mas a maior parte das ações são executadas por parceiros, né, por outras instituições, por parceiros que são fundamentais. Então, o ICMBio hoje funciona na base da cooperação, das parcerias, em ações multi-institucionais, e isso é fundamental para o nosso trabalho, que não se faz conservação ambiental sozinho, né? A conservação ambiental sempre tem que ser feita com muitas instituições, com a participação de todos, inclusive da população, né? E a gente trabalha também em acordos internacionais, trabalha aí dando apoio técnico, né, para o Itamaraty, para instituições que nos representam nos acordos, né, no Plano ACAP, na CMS, em vários acordos internacionais, e a gente dá esse apoio técnico para que eles possam nos representar nas reuniões dos acordos. E, às vezes, até algum técnico vai na reunião para dar esse apoio, né.
A gente também utiliza os dados para conhecer melhor a distribuição e o estado de conservação das espécies, e também para gerar ferramentas, né, para essa conservação. Então, por exemplo, aqui tem um relatório, né, de áreas de concentração de aves migratórias no Brasil, não sei se vocês conhecem, mas esse é um relatório que o CEMAV gera a partir dos dados de espécies migratórias que a gente tem, para embasar a questão de licenciamento de áreas onde é necessário, é obrigatório o licenciamento completo para fazer empreendimentos eólicos. E hoje no Brasil, né, boa parte dos empreendimentos eólicos tem um licenciamento bastante simplificado, mas aonde são áreas prioritárias para a conservação de espécies migratórias, isso é indicado nesse relatório feito pelo CEMAV, então é necessário fazer o licenciamento completo, o estudo completo, né? E também a gente faz os mapas de distribuição para diversos fins, né? Modelagens, a gente trabalha com modelagens também. E a gente também trabalha bastante com a questão social, produção de material, trabalha com educação ambiental, apoio principalmente, né, a instituições também que trabalham com educação ambiental. A gente recebe bastante demanda de informação, inclusive de escolas, às vezes escolas de ensino fundamental, escrevem e-mails para a gente, falando que as crianças estão fazendo trabalho de algum tema de aves. Então, assim, a gente recebe bastante demanda nesse aspecto de trabalhar com educação e com a divulgação científica. Não sei se vocês conhecem o Instagram do CEMAV também. Instagram não é muito meu forte, mas a gente tem uma equipe de comunicação dentro do CEMAV que cuida do Instagram. E a gente também, então, uma parte muito importante do nosso trabalho é a avaliação, que busca avaliar a efetividade do planejamento e execução para atingir os nossos objetivos. E hoje a avaliação é feita principalmente a partir da metodologia da IUCN, né, a avaliação do estado de conservação das espécies, a partir do qual é gerada a lista de espécies ameaçadas. Então, esse é um processo que o ICMBio é responsável para os animais, né, em nível federal. As plantas, quem faz é o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, mas o ICMBio faz para todos os animais. O CEMAV já avaliou todas as espécies de aves do Brasil. Então, esse livro vermelho que vocês veem aí nessa imagem, ele foi publicado, ele é da lista de 2014, foi publicado em 2018, se eu não me engano, e foi a primeira vez que foi utilizada a metodologia da IUCN e foram avaliadas, né, todas as espécies de aves e de vertebrados também, mas aí pelos outros centros, né? O CEMAV fez a avaliação de todas as espécies de aves. As listas anteriores a essa, na verdade, as pessoas, os especialistas avaliavam aquelas espécies que eles já tinham uma ideia de que estavam ameaçadas, né? E não necessariamente se usava o critério IUCN, né? Aquela que eu não sei se vocês conhecem, mas também seria uma palestra só para ela, né? Só para a metodologia da IUCN. Mas a partir, então, dessa lista, foi utilizado a metodologia IUCN. Então, hoje, a nossa avaliação regional para as espécies que são endêmicas do Brasil, elas são consideradas como avaliações globais, né, pela IUCN, por a gente utilizar o método deles. Então, as nossas avaliações, porque, assim, para a gente, nossa avaliação nacional, em relação à global, ela é uma avaliação regional, né, só para a região do Brasil. Então, assim, a nossa avaliação regional do Brasil, quando se trata de uma espécie endêmica, a IUCN simplesmente pega e considera que é a avaliação global daquela espécie. E quando a espécie não é endêmica do Brasil, então tem em outros países, então ela junta a nossa avaliação, né, os nossos dados com os dados dos outros países para fazer a avaliação global. E, inclusive, uma das instituições que apoia aí essa questão é a SAV, né, mundialmente. Inclusive, a gente tem a SAV Brasil, que também dá esse apoio aqui no Brasil. Esse aqui é o sistema SALVE, esse é um sistema que foi criado para que o ICMBio fizesse a gestão das avaliações de espécies.
Então, esse sistema, ele guarda todas as fichas, todas as informações que são geradas para todas as espécies que são avaliadas pelo ICMBio. E hoje existe o salve público, que vocês podem entrar e consultar todas as fichas que já foram finalizadas e liberadas para consulta aberta. Então, assim, a gente tem esse sistema que é um sistema interno, onde é feito todo o processo de avaliação, que é um processo fechado, que quem tem acesso são as pessoas do ICMBio e os especialistas, e às vezes é aberta uma ficha para consulta pública, e aí aquela ficha que foi publicada para consulta pública é dado também, né, esse acesso. Mas os passos da avaliação em si são num sistema fechado, e quando se finaliza a ficha, então ela vai para o salve aberto, que é só vocês procurarem aí no Google e vocês acham bem fácil, e podem enviar a ficha de qualquer espécie que vocês quiserem. Eu acho que de aves, se tiver alguma que não está totalmente disponível ainda, são poucas. A grande maioria deve estar já disponibilizada. E é isso, gente. A gente trabalha também aí, né, com populações tradicionais, com questões que possam surgir dessa interação das espécies de aves com os seres humanos, né, tanto na pesca, interações com pesca, diversas questões que surgem, desde, por exemplo, aves que batem em vidraças, né, então surgem demandas de vários tipos. Sempre que tem ave no meio, o pessoal chama a gente, e consumo também, né, de aves em alguns locais, que tem caça, que tem consumo agora, por exemplo, um assunto que está sendo bastante falado e que o SEMAV está bem ativo, é a questão da gripe aviária, né, que é uma preocupação tanto de saúde pública quanto econômica, né, pela questão da nossa produção avícola, né, que pode ser bastante prejudicada caso a gripe aviária venha a pegar, né, um plantel de produção mesmo, né, de área de produção, mas para as nossas aves silvestres também tem sido um grande problema, algumas espécies, principalmente espécies do Aves marinhas, sofreram bastante esse ano aí com a morte de indivíduos por gripe aviária. A gente teve uma situação já bem complicada aqui no Brasil e uma atuação bem grande do SEMAV. Aí, gente, é uma foto de uma parte da nossa equipe, é uma foto até um pouco antiga, é difícil para a gente tirar uma foto de equipe, porque, na verdade, a gente tem equipe no Brasil inteiro, a gente tem a sede do SEMAV fica aqui na Paraíba, né, em Cabedelo, mas a gente tem uma base em Brasília e uma base em Florianópolis. E além dessas duas bases, a gente tem pessoas trabalhando em outros locais do Brasil, vários outros locais, em teletrabalho, né? Então, o ICMBio hoje trabalha com esse formato de teletrabalho, e a gente tem gente trabalhando aí no Brasil inteiro com a gente nesse formato. Então, infelizmente, a gente não consegue juntar todo mundo com muita facilidade, mas essa é uma foto que representa um pouco aí, e foi feita na frente da nossa sede aqui em Cabedelo, aqui na Paraíba. E é isso, gente, que eu trouxe, assim, mais estruturado, porque, como eu falei, eu queria aí ter uma conversa, né, que vocês me falassem um pouco mais sobre quais são as dúvidas de vocês. Então, eu dei uma pincelada em tudo, e conforme os interesses de vocês aí, a gente pode se aprofundar mais. Porque o ICMBio, o SEMAV são um mundo, e é muita coisa mesmo para que a gente pode falar. Maravilha, Camila. Pessoal, então, nossa oportunidade aí de interagir e conversar com a Camila sobre esses desafios de conservação. Camila, enquanto o pessoal vai aqui já se manifestando, perguntando, eu queria começar sabendo, né, perguntando qual ou quais são os principais desafios hoje para a conservação das aves no Brasil. Qual o maior desafio que você entende, ou quais são os maiores desafios que você entende para proteger esse importante patrimônio brasileiro? Olha, são muitos, né? Eu acho que depende um pouco até do bioma, né? Então, existem, por exemplo,
eu trabalho principalmente com a Amazônia e aves marinhas, né? Então, a Amazônia, por exemplo, o grande problema é desmatamento, né? Então, você hoje, o desmatamento na Amazônia está acontecendo de uma forma muito rápida. Você tem áreas como o Centro de Endemismo Belém, porque a Amazônia, às vezes a gente pensa assim, a Amazônia é uma massa, né? Ainda tem muita Amazônia. Mas para as aves, a Amazônia não funciona desse jeito. A Amazônia, as aves, elas têm centros de endemismo que são a distribuição das aves é muito diferente dentro desses diferentes centros de endemismo. Então, o centro de endemismo Belém, por exemplo, que é a região mais perto de Belém, ali Maranhão e Pará, né, é uma área que está extremamente degradada, onde a maior parte da vegetação já foi perdida, que você tem vegetação praticamente só dentro das unidades de conservação e dentro das terras indígenas, e você tem espécies criticamente ameaçadas ali, você tem situações bastante críticas para a conservação das aves. E todo o arco do desmatamento está acontecendo, né? Porque são centros de endemismo diferentes e que o arco vem comendo esses centros de endemismo que estão aqui para baixo do rio Amazonas, né? Então, você está tendo esse problema de, assim, algumas espécies entrarem realmente na lista de ameaça pela perda de habitat mesmo, né? Também tem a questão de grandes hidrelétricas, então a perda, tem aves que têm formas muito específicas de viver, né, de usar essas áreas de, perdi o nome agora, essas corredeiras de rio, né, então, os pedrais, então, todos esses pedrais, as corredeiras, quando são destruídas, podem extinguir espécies que são dessas áreas, né, apesar de muitas vezes parecer que as grandes hidrelétricas, elas podem prejudicar apenas os peixes, que as aves, né, elas voam, vão para outro lugar, mas não é bem assim, né, as corredeiras são muito importantes para algumas espécies. Para aves marinhas, por exemplo, se você for considerar os albatrozes e petréis, os grandes albatrozes e petréis, o grande problema é a interação com pesca, né? Então, é um problema bastante sério, essas aves interagem de forma negativa com algumas modalidades de pesca, e a gente perde bastante indivíduo adulto, e para as aves marinhas, que são estrategistas, são espécies que de vida longa, que criam só um filhote cada reprodução, e que, assim, eles um filhote por ano ou a cada 2 anos. Então, se você perde um indivíduo adulto, isso tem um custo muito grande, né, para a população. E, assim, outros biomas também, cerrado é um problema muito grande, a conversão para soja, né? Então, hoje a gente tem uma perda do cerrado para a soja que está acabando com, a, com o hábitat que esses animais precisam, né? Acabando com a alimentação, com as áreas de uso. Então, eu não sei, eu acho que o grande problema é que, às vezes, essa questão, uma visão, talvez, popular de que as aves, por ter essa mobilidade, por voar, elas têm mais facilidade, né, de lidar com essas questões de desmatamento, de conversão mesmo de floresta em soja, ou seja lá o que for, né, cana aqui no Nordeste, né, que se perdeu muito a Mata Atlântica para cana. Mas não, na verdade, você tem aves que são de áreas muito específicas, que dependem de um tipo de floresta específica, ou que vivem perto de nascentes, ou em corredeiras, ou em coisas assim. Então, existem diversos tipos de ameaças diferentes, né? Ou, por exemplo, outras aves marinhas, que são as do PAN Aves Marinhas, que é o PAN que eu trabalho, né? Que eu não trabalho com PAN de albatrozes e petréis, que é outro, eu trabalho com PAN de aves marinhas. São as aves que se reproduzem aqui no Brasil. Então, elas se reproduzem em ilhas, e essas ilhas, o grande problema, por exemplo, são espécies exóticas invasoras, que comem os filhotes, comem os ovos, né, ou então perda de hábitat mesmo, né, por vegetação não exótica invasora, que acaba fechando, perdendo áreas de ninho, né, porque essas aves, elas gostam muitas vezes de colocar ninho em áreas abertas, ou algumas colocam em árvores, e aí essas árvores foram retiradas. Enfim, gente, são infinitas, infelizmente, as interações negativas que a gente tem.
e são bastante específicas, né, conforme o grupo, conforme o local. Aves de campo, por exemplo, no sul, estão perdendo os campos para soja também, né, então não é só floresta, às vezes conversão de outros biomas, né, os campos também hoje estão sendo perdidos para soja, e aí as aves que são específicas de campo também acabam sendo bastante prejudicadas. Tem várias pessoas aqui te cumprimentando, agradecendo pela palestra. E o Guilherme, que é nosso pesquisador também, ele pergunta se você tem dados sobre a quantidade de espécies ameaçadas no Brasil atualmente. Vou ver, aqui a gente tem, deixa eu ver como é que está aqui. Acho que o próprio o Salve Público, ele deve dar um, deixa eu abrir ele aqui. Ó, aí, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Se vocês entrarem no Salve Público, vocês vão ver que aí, ó, tem, por exemplo, quantas espécies já tem a ficha publicada, quantas espécies foram avaliadas, quantos especialistas estão envolvidos, né? Como eu falei, a gente trabalha muito com parcerias, esses especialistas são professores de universidade, de institutos federais, de ONGs, né, OCIPs, enfim, muitas instituições. E aqui, espécies em categorias de ameaça, são 1.253, né, não sendo contabilizadas as espécies em categorias de extinção, então as extintas regionalmente e extintas na natureza. Então, assim, essas espécies não entram em categoria de ameaça, são consideradas extintas já. Aí aqui vocês têm a avaliação em números, né? Então, aí vocês podem escolher, não, por exemplo, extinta tem 6, extinta, né, criticamente em perigo 360, em perigo 425, e aí, geralmente, deixa eu ver como é que tá aqui, conforme, então, aqui ele vai gerar as fichas. Se você clicar ali, ele vai te dizer dessa categoria, criticamente em perigo, ele vai te dar a lista, e aqui, ó, onde está pretinho, é porque já está a lista pública, como eu falei para vocês. Quando está cinzinha, assim, é porque ainda não foi liberada para consulta pública essa ficha especificamente dessa espécie, né? Aí, esses dados podem ser exportados em tabela, vocês podem baixar as fichas como zip, né? E, enfim, aqui tem esse painel, ó, aqui vocês podem ver, por exemplo, por anfíbios. Então, tem diversas formas de ver esses dados, né? Qual a porcentagem de anfíbios, por exemplo, que está criticamente em perigo ou vulnerável, aves também, ó, a maior parte das aves que estão categorizadas como em alguma categoria de ameaça estão como vulneráveis, né, mas também tem em perigo, e 13,6% como criticamente em perigo. E aí, assim, vocês vão indo nas setinhas aqui, né, e vão vendo mais detalhes da avaliação. A gente também tem um painel de gestão, que é... Deixa eu mudar aqui o compartilhamento. Dá para esse. Esse painel de gestão, ele também mostra vários tipos de informação do ICMBio. Ele também fala um pouco das espécies ameaçadas, né, avaliadas, das unidades de conservação. E cadê? Os filtros aqui. Mudou um pouco aqui. Tinha o filtro dos centros. Não sei por que não está mais aqui o filtro dos centros. Mas aqui, acho que aqui deve ser em fauna e flora. Aí aqui em fauna e flora também, ó, pode ser escolhido. Esse aqui é mais dinâmico, né? Então, conforme você clica em um item,
ele vai detalhando as questões sobre aquele grupo que você escolheu, né? Então, eu cliquei em aves, ele já está aqui, né? Ele seleciona aves e já fala das espécies de aves em cada uma das categorias, né? Já não está mais falando das espécies em geral, mas aqui está detalhada a questão das espécies de aves. Aqui fala um pouco, né, sobre a situação dessas espécies em PANS, os planos de ação, quais estão os planos de ação, quantos não estão. E é isso, gente, assim, eu mesma de cor, né, não tenho, assim, essas informações, claro, mas a gente tem essas ferramentas que estão disponíveis aí para qualquer pessoa que quiser consultar a situação. Aí, eu quero saber quais são as espécies que estão criticamente em perigo. Aí você vai indo, né, e vai, principalmente aqui e lá, né, vai filtrando o que você quer saber, né, onde você quer se aprofundar. Não sei se era isso que você queria saber. Maravilha. Guilherme, se quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Temos aqui também uma pergunta do professor Saraiva, que é nosso pesquisador também, cientista social, e ele pergunta, né, se essas áreas que são ameaçadas pela soja, se vocês têm alguma avaliação sobre o impacto de agrotóxicos sobre as aves. Então, tem até uma ação no plano de ação de aves da Amazônia sobre isso. Existem algumas pesquisas, mas, infelizmente, o conhecimento não é tão grande, sabe? Existem alguns estudos, mas o que falta é muito a referência. Então, por exemplo, a gente tem grandes acidentes, como o de Mariana, né? Que após o acidente de Mariana, então, os monitoramentos, né, nas aves, em vários grupos. Mas aí tá, você começa a levantar o nível sei lá, dos organoclorados, de alguma coisa nesses animais e detecta, tem tanto. E tá, mas qual que é o valor de referência? A partir de quanto que é tóxico para esse animal ou não? Então, a gente não tem muito essas informações, mas, exemplo, você consegue pegar o animal e medir, essa parte é fácil. Mas tá, e aí? O que isso gera de fato, né? Esse organoclorado especificamente, ele faz com que gere câncer de fígado nas aves, ou, sei lá, perca a fertilidade. Existem alguns casos, por exemplo, que a casca do ovo fica mais fino e às vezes não consegue mais reproduzir porque a ave não consegue mais sentar para chocar o ovo. Enfim, então tem consequências, mas essas consequências não são muito conhecidas. É muito fácil, talvez, né, medir quanto que tem do agrotóxico na ave, tanto faz na pena ou no sangue, aí depende do que você quer saber, porque às vezes, quando é uma ave migratória, por exemplo, você usa, porque o sangue geralmente eles usam quando quer saber no local que ela está se alimentando no momento, quando quer saber, né, de uma coisa mais de longo prazo, usa a pena, aí vai, não é minha área, mas eu sei que tem essas variações e você consegue fazer estudos, mas a gente está precisando que se aprofunde bastante nessa questão de conhecer os efeitos mesmo que tem para as aves, né? Acho que às vezes nem para o ser humano, às vezes não é conhecido tão bem quanto deveria, né? Infelizmente. Mas, eu acho, a minha opinião é que fica bastante a desejar. Gostaríamos que fosse melhor conhecido. É um desafio a produção do conhecimento, né? Uhum. E eu queria aproveitar, você comentou sobre as listas vermelhas, né, da IUCN, a lista brasileira, mas eu queria também destacar, e queria que você, na verdade, analisasse e avaliasse para a gente a importância das listas regionais, né, para esse conhecimento sobre a situação das aves e da fauna em geral no Brasil. Como eu falei, a lista brasileira é uma lista regional também, né? E aí tem as listas regionais que são as estaduais também, né? É, então, eu acho super importante, né? Porque os estados têm que saber, dentro da sua área, quais são as espécies que ali estão mais ameaçadas e por que motivo, né? Porque
Às vezes, existem muitas espécies que nacionalmente não são consideradas ameaçadas, mas você vai ver, por exemplo, a arpia, né, um exemplo de uma ave bastante conhecida. A arpia, hoje, ela nacionalmente, ela está como NT, então ela não é mais uma espécie ameaçada, ela era vulnerável, né, estava categorizada como vulnerável, e agora sofreu um downlist para NT. E só que essa situação é pela população da Amazônia, mas na Mata Atlântica ela é uma espécie bastante ameaçada, né? Só que quando você faz uma avaliação nacional, você tem que avaliar a população como um todo, né? Então, nacionalmente, a arpia hoje tem uma população que se sustenta. Pode ser que ela se extinga na Mata Atlântica, mas não vai se extinguir no Brasil, né? Ó, tô sendo bem simplista, tá, gente? Não é que é uma coisa assim tão. Mas o pensamento é mais ou menos esse, né? Quando você faz uma avaliação de uma área grande. Aí, quando você vai para um estado da Mata Atlântica avaliar a arpia, aí a arpia é criticamente ameaçada, às vezes, dependendo até extinta localmente, né? Talvez naquele estado ela nem tenha, nem se ache mais a essa espécie. Então, aí, aquele estado tem que pensar: bom, se a gente quer ter arpia, a gente tem que fazer alguma coisa. E tem outras espécies, claro, menores, que podem estar nessa situação também, né? Que, assim como existem espécies de peixes, por exemplo, né? Existem peixes que eu sei que são avaliados nacionalmente e que às vezes entram numa categoria de ameaça, e peixe tem um problema diferente das aves, né? Porque peixe é pescado, então quando ele entra na lista de ameaça, ele fica proibido de se pescar. Então, assim, às vezes, em um estado, eles consideram que lá a espécie não é ameaçada, tem abundância, é ameaçada por causa de outros lugares onde aquela espécie está sumindo, mas naquele estado não é. Então, também é importante nesse aspecto, que o estado diga: não, aqui essa espécie ainda ocorre em abundância. Então, a gente pode fazer um plano de manejo populacional e autorizar aqui nesse estado a pesca dessa espécie, apesar dela estar na lista nacional. Então, para os dois lados é interessante, né? Tanto quanto você, por exemplo, às vezes uma espécie que é ameaçada nacionalmente, no teu estado ela não é, e aí você pode trabalhar com isso de alguma forma, ou o contrário, nacionalmente ela não é ameaçada, mas aqui no meu estado ela é uma espécie importante, ela está ameaçada, aí dentro do estado, nesse estudo, uma das principais, das coisas mais importantes dentro desse estudo é saber o porquê, né? Então, por que que no estado está ameaçado, ou por que no Brasil está ameaçada, para a gente tentar reverter essa situação, porque o mais importante é isso, não é só conhecer, saber que está ameaçado, é um passo, né? Mas a gente precisa disso para mudar essa situação, para poder, então, tentar agir nas causas para que a gente possa reverter essa situação de ameaça. Camila, você também falou sobre a ciência cidadã, né? E quando a gente fala de Uhum. aves, talvez não exista um grupo que tenha tamanha contribuição da sociedade, né? Eu sei que nós temos aqui observadores de aves assistindo, e eu queria falar um pouco mais sobre isso, que você falasse um pouco mais sobre isso para a gente, da importância desses observadores de aves na construção do conhecimento e na contribuição efetiva para a conservação das aves no Brasil. Eu acho que tem diversos papéis, né? Eu acho assim, como você falou, para as aves, eu acho que é como para ninguém, assim, e principalmente porque tem muito essa questão da observação, que é uma coisa que realmente um observador de aves consciente, ele praticamente não gera impacto, né? Mas gera muito conhecimento e gera muito benefício de conservação, né? Então, assim, hoje a gente tem conseguido trabalhar com várias comunidades, várias unidades de conservação, até essa observação de aves como uma alternativa de renda, né, como uma valorização das aves, uma valorização da natureza pelas pessoas locais ali que estão realmente tendo uma atividade econômica a partir da existência dessas aves. E além disso, assim, os observadores de aves, eles são especialmente dedicados, né? Eles adoram aumentar a lista deles, então é um grande desafio sempre, né? Aumentar essa lista, achar uma espécie nova e achar uma espécie rara, né?
Então, isso é muito importante para a gente, porque, assim, os observadores de aves, eles realmente se dedicam a ir buscar aquela espécie que ele ainda não viu, aquela espécie rara, aquela espécie difícil, e que é difícil você ter sempre, se você for depender sempre de ter um pesquisador trabalhando com aquele grupo, que vá para campo para observar aquelas aves, é muito mais difícil do que você ter esse grupo de pessoas dedicadas que amam as aves, né, como os observadores amam, e que fazem esse esforço pessoal de buscar, de estar atrás, e que hoje tem esse papel muito importante de divulgar, né? Porque acho que a observação de aves é muito antiga, mas hoje você tem uma plataforma que disponibiliza isso, né? Que as pessoas se preocupam em alimentar e estão disponibilizando esses dados, que eu acho que é super importante. E a gente realmente utiliza na própria avaliação, em várias, os dados do Wikiab são extremamente utilizados por nós e acrescenta bastante informação, bastante. E a única questão que a gente tem hoje é que o Wikiaves hoje não disponibiliza a localização exata, né, do ponto, mesmo que o observador coloque lá, exatamente onde ele viu o ponto de GPS, mas o Wikiabs disponibiliza o centroide do município. Então, às vezes, isso dá uma atrapalhada para alguns tipos de estudo, né? Mas ainda assim é um dado que é bastante válido, bem importante para a gente. Você acabou tocando num assunto sensível, né, que é a disponibilidade desses dados, que, se por um lado são importantes para a gente estabelecer estratégias de conservação e tal, também podem ser usados para o tráfico de animais ou para caçadores, né? Então, é uma linha tênue, realmente, a disponibilização desses dados, mas você considera que, ainda assim, é uma contribuição importante que a sociedade saiba e se envolva nesse processo? Eu considero, assim, né? Eu acho que, infelizmente, as pessoas que trabalham com tráfico, eles sabem onde as aves estão. É muito difícil a gente ter esse controle, sabe? É, o combate ao tráfico, ele realmente tem que ser feito, é uma coisa fundamental de fazer, mas eu acho que o mais importante é as pessoas estarem conscientes de que não devem comprar, né, esses indivíduos que vêm de fonte irregular, né, então, a pessoa buscar, né, comprar um animal proveniente de tráfico, né, um animal que não é legal, é bem complicado, né, e eu acho que é difícil a gente tentar combater não disponibilizando dados desse tipo. Mas, mesmo que, vamos supor, né, que você não, publicamente, num site, não vai disponibilizar o dado exato, mas para uma instituição pública que está trabalhando com fim de conservação, poderia esse dado ser disponibilizado, né, assim, de forma direta pelo Wikiaves, por exemplo, né? Mesmo que não fosse uma coisa disponível publicamente no site, mas a gente não tem acesso a isso, né? Outra questão que eu acho que é bem importante também dos observadores de aves e do uso em geral das áreas naturais é que a presença dessas pessoas também inibe muito, né? Essa questão do tráfico e de outras ações irregulares. Porque só de ter gente indo, de ter gente frequentando o local, de saber que pode chegar um observador de aves a qualquer momento, né? Ou às vezes até são locais bastante frequentados, então sempre tem gente, também já inibe bastante. É uma coisa que eu acho que inibe as irregularidades, né? O Pedro diz aqui que a questão da localização exata de determinadas espécies-chave é complicado, né? Porque caçadores e traficantes não sofrem uma sanção efetiva, o processo é muito brando, que acaba incentivando um novo delito. Então, é realmente uma questão sensível. É, Outra coisa que você tocou rapidamente, e eu queria voltar nesse assunto, é a respeito do impacto, e aí talvez seja um pouco mais sua área, das usinas eólicas nas aves do Brasil, né? Porque há muita essa discussão de novas plataformas de produção de energia, mas muitas vezes não se aprofunda
e nem se toca nos impactos que essas novas plataformas supostamente mais adequadas, né, ou possivelmente mais adequadas, no impacto que elas causam não sendo devidamente planejadas, né, e licenciadas e instaladas em locais adequados. Então, eu queria que você pudesse aprofundar um pouco mais o impacto das eólicas, especificamente, ou se você quiser lembrar de alguma outra. A gente tem estudado bastante, né, essa questão, até porque tem um relatório, né, a gente, no relatório do ano passado, inclusive, incluiu um capítulo sobre as eólicas offshore, que estão começando, na verdade, ainda não tem nada em instalação no Brasil, mas o processo de solicitação, né, já está começando, as pessoas já estão querendo, né, desenhando ali as áreas onde tem pretensão de fazer, a gente já tem aquelas áreas mais importantes ali, que a gente sabe onde as empresas estão de olho pela questão da velocidade dos ventos, que corresponde com as áreas onde tem as aves migratórias, né? Então, para a gente, é uma questão seríssima. Então, a gente tem alguns problemas já, né, com as eólicas, infelizmente, as aves muitas vezes não conseguem impedir, assim, visualizar e não interagir com essas pás, né? Então, aquela questão da pá ser giratória, uma coisa dinâmica, então, e ela forma um vácuo, né? Ela puxa a ave, se a ave passa, às vezes a ave não bate diretamente na pá, mas aquele vento puxa a ave e derruba, né? Então, você tem sim muitas espécies de aves e morcegos que são bastante atingidas pelas eólicas, né, e que tem sim apresentado riscos. A gente tem um caso no Rio Grande do Norte aqui, que inclusive a construção das eólicas tirou a área de uma espécie, né, da Esterna do Gale, e ela mudou de área. Só que ao mudar de área, então ela começou a morrer nas redes de transmissão que ela não morria antes. Então, porque ela passou a ocupar uma área que ela não ocupava, porque a área que era a área de uso dela deixou de estar disponível por questão das eólicas. Então, a gente tem sim tido problemas no Brasil com as eólicas, e a gente acredita que isso só vai piorar, provavelmente, com as eólicas offshore, que vão atingir diretamente as espécies migratórias que estão nas áreas, né, nas rotas migratórias, aquelas previsões, né, como eu falei, ainda não tem nada em processo de instalação ainda no Brasil, mas é uma questão de tempo, infelizmente, a gente sabe que a gente não consegue segurar esse tipo de coisa, e a gente sabe que, às vezes, pode ser mais positivo do que combustível aí, né, gasolina, esses combustíveis aí com origem no petróleo, mas, como você falou, podem ser se forem bem planejados, né? Aqui no Nordeste, a gente está tendo um problema gravíssimo com... Eles estão fazendo agora a produção com placa solar, eles estão fazendo usinas de placa solar, né? São assim, desmatando áreas gigantescas de caatinga, para botar a placa solar no chão ali, uma do lado da outra, fazer uma área gigantesca de placas solares. Então, assim, você pega uma energia que é limpa, entre aspas, né, que tem potencial para ser uma energia limpa, só que você produz ela de uma forma que não é limpa, né? Se você está pegando uma placa solar, desmatando uma área gigantesca de caatinga para produzir energia solar, não é, então a gente não está mais falando em energia limpa, né? A gente está num país que não tem incentivo para você ter uma placa eólica não, uma placa solar na tua casa. Então, a gente, se quiser ter uma placa solar em casa, você tem que comprar, você, né, tem que arcar com esse custo, e você ainda paga um valor alto para utilizar a rede, né, depois, se você quiser ligar, se você não quiser ter um kit de bateria gigantesco dentro da sua casa, quiser usar a rede, você paga uma taxa bem grande, né, para esse uso de rede, e não tem incentivo nenhum, nem de imposto para comprar as placas, nada. Mas, enquanto isso, você usa placas para fazer áreas gigantes de usinas de produção de energia. Então, eu acho que é válido, lógico, a gente tem que migrar para energias mais limpas, mas, como você falou, todas elas dependem de ser bem planejadas e bem utilizadas, porque senão a gente
acaba que pega uma ideia que é boa e faz ela virar uma ideia péssima, né? Eu acho que as pessoas discutem muito essas tentativas de buscar alternativa para continuar o consumo de energia, mas não discutem a questão do consumo, né? Que eu acho que é um desafio que a Também, gente deveria enfrentar mais de frente. com certeza. Outra questão, Camila, assim, a gente acaba, até como conservacionista, militante na área, destacando muito a questão das espécies ameaçadas. Mas nós sabemos também que temos casos exitosos de conservação, né, de retorno de espécies à natureza, de aumentos, de revigoramentos populacionais, enfim, de casos em que a gente conseguiu reverter situações críticas. Queria que você lembrasse um ou dois casos desses que merecem destaque com relação às aves, principalmente. Essa não é uma área que eu trabalho muito, então, assim, não tenho bastante vivência dessa questão de introdução de aves, né? Eu sei que existem casos exitosos aí, né? Os mutuns, eu sei que tem, né? Mutum do Sudeste, Mutum do Nordeste tem seus programas, e existe sim essa possibilidade, a gente considera importante, iniciativas importantes. Eu sei que tem também a Ararajuba, né? Que foi reintroduzida ali em Belém. A gente está aí com a ararinha azul, né, que está na mídia ultimamente, sendo tratada também essa tentativa aí que está acontecendo, né, de, de reintrodução, no caso dela, mas, assim, a nossa expectativa é que a gente não precise chegar nessa situação, sabe, porque são situações bem extremas e o que se gasta para um programa de conservação como esse, né, para você restabelecer uma espécie que está extinta na natureza ou que está muito próximo dessa situação, é um valor muito alto, que a gente muitas vezes não tem, né, em meio ambiente. E, assim, hoje o que a gente tenta é realmente buscar que essa situação não chegue a ser tão crítica, né, e agora, sendo, lógico, a gente espera que tenha êxito, né? A gente espera que as reintroduções tenham êxito, e tem algumas que têm. Tem algumas espécies que são bastante fáceis de reproduzir em cativeiro, né? Que consegue restabelecer uma população, assim, com sucesso, né? E acho isso ótimo, acho bem importante, bem interessante, que pelo menos a gente não perde aquela espécie, né? Mas a nossa expectativa enquanto centro é que realmente a gente consiga impedir esse processo bem antes, né? Que a gente não precise fazer esses programas de manejo com muita frequência. Pô, eu não posso deixar de te perguntar, até pelo tema do nosso trabalho, do nosso ciclo, você já destacou aí a importância de unidades de conservação, de outras áreas protegidas, como as terras indígenas. Você deu o exemplo de Belém. Gostaria que você aprofundasse um pouco mais nesse assunto, quer dizer, o papel das áreas protegidas, e o desafio que a gente tem. Isso é uma coisa que nós temos trabalhado bastante, que é o desafio das áreas protegidas frente às mudanças climáticas. Quer dizer, o desafio que a gente tem é que as áreas protegidas, que muitas vezes foram criadas para proteger algumas espécies, essas espécies podem modificar seus padrões de distribuição com as mudanças climáticas, né? E as áreas protegidas não são dinâmicas, a gente não pode realocá-las. Mas mesmo assim, eu queria que você aprofundasse, falasse um pouco mais sobre o papel e a importância dessas áreas para a conservação das aves, principalmente no Brasil. Principalmente das aves migratórias, que eu acho que é um grande desafio, né? Bom, para as aves migratórias é um desafio realmente muito grande, porque as aves migratórias, elas dependem de muitas áreas, né, muitos stepping stones, assim, muitas pequenas áreas ao longo do trajeto de alimentação, de repouso, né, e que é muito difícil você conseguir ter essas áreas preservadas apenas com unidade de conservação, né? Eu acho que a gente dependeria que toda a legislação ambiental funcionasse
com mais rigor, né, com mais sucesso, para a gente preservar áreas que são fundamentais para as espécies migratórias. Eu sinto que elas sofrem bastante mesmo, assim, porque as unidades de conservação, eu sou super defensora, né, acho super importantes, fundamentais, muitas das espécies que estão aí criticamente ameaçadas, ou em perigo, elas hoje ainda existem porque estão dentro de unidade de conservação, né, boa parte delas, os indivíduos que ainda existem, né, as populações que ainda existem, estão dentro de unidade de conservação ou terras indígenas. Acho que o grande desafio que a gente tem no Brasil também é a gente ter gestão efetiva dessas áreas, é a gente ter recurso, ter gente suficiente, porque a gente sabe que, infelizmente, né, o ICMBio mesmo e outros órgãos de meio ambiente têm, assim, um número de servidores muito aquém do que precisaria para a importância do território, para o tamanho do território que faz a gestão, que é responsável, né, para a própria proteção, e não só para a proteção, porque eu acho que além da proteção a gente teria que trazer essas unidades para a vida das pessoas, então a gente teria que conseguir ter mais recurso para incentivar o uso público, para ter boas infraestruturas de uso público, centros de visitantes, para trazer as pessoas para dentro das unidades, essas unidades terem vida, e eu acho que isso também ajudaria bastante, até para, de repente, gerar mais recurso com a própria unidade de conservação. Acho que isso é um ciclo, né? Mas para a gente conseguir entrar nesse ciclo, a gente tem que ter uma valorização, em primeiro lugar, a gente tem que ter um investimento, a gente tem que ter uma mudança de postura da sociedade, do Estado mesmo, em primeiro lugar, para a gente valorizar as unidades de conservação, botar uma infraestrutura ali que traga essa unidade para a vida, para as pessoas, para ser uma opção. Assim, eu acho, as pessoas estão aí, às vezes, cheio de parque na cidade, cheio de parque urbano, indo para shopping, né? Então, poxa, não é possível, né, cara? Você vai deixar de andar, fazer uma trilha numa unidade, vai fazer, né, andar de bicicleta ao ar livre, fazer uma atividade tão melhor para ir para um shopping, ficar andando na frente de vitrine. Então, assim, a gente tem que ter essa mudança, mas isso não é natural, não vai acontecer naturalmente, a gente vai precisar trazer essas pessoas, a gente vai precisar investir, a gente vai, né, precisar botar uma infraestrutura ali. Então, eu acho que tudo isso é muito importante. E essas áreas são fundamentais para a conservação das espécies, com certeza. Agora, hoje a gente sofre o problema da falta de conexão. Ali no Centro de Endemismo Belém mesmo, são áreas que estão isoladas. Se você trata essa questão das mudanças climáticas, é uma preocupação muito grande. Porque se você tem a gente vê as modelagens, né? De para onde vão as áreas, ou iriam, entre aspas, né? As áreas que são adequadas para as espécies, elas hoje ou caem em áreas que já estão destruídas, ou caem em áreas que não estão destruídas, mas que as aves que estão lá não vão chegar, porque não tem conectividade nenhuma, né? Então, eu acho que a gente tem alguns processos para resolver, principalmente essa questão das mudanças climáticas é bem preocupante. Eu acho que as unidades de conservação são fundamentais, mas a gente tem que pensar que tem todo um arcabouço legal que também né, essa questão de APPs, outras regulamentações que teriam que ser respeitadas para que a gente conseguisse manter realmente uma permeabilidade, aí, né, uma conectividade para que esses animais pudessem, num caso, por exemplo, de uma mudança climática, de uma alteração de ambiente, ter alguma mobilidade, né, para se adaptar em outras áreas, para buscar uma outra área mais adequada, que acho que hoje a gente, em alguns lugares, já está bem complicado para esses bichos, assim. Se a gente tiver mesmo as mudanças conforme, né, as modelagens que hoje existem, eu acho que a gente pode, nessa situação, perder algumas espécies. E aí, que mais? Tem mais alguma coisa? Muito bom, Camila. A gente já está próximo aqui a 1 hora e meia de palestra, passa rápido, né? Quando o tema é É, gostoso, flui com facilidade. E aí eu deixo você aí para alguma consideração final, alguma fala que você queira concluir. Com vontade. eu não sei, assim, para mim, as unidades de conservação, né, as áreas protegidas, que são aí o foco de vocês, são fundamentais na conservação.
é realmente muito importante. Eu acho, já trabalhei, né, trabalhei até 2000, de 2002 a 2016 eu trabalhei no Parque Nacional, na Estação Ecológica, e realmente acho que é um desafio bastante grande, né, essa gestão de unidade de conservação, essa gestão de territórios grandes, mas, assim, tenho certeza que esse trabalho é fundamental, né, para a conservação das espécies, e como eu falei, mesmo de aves, que a princípio, né, numa análise geral, sem você tratar de espécies, né, parece uma coisa muito, não, as aves vão se virar, se acabar o ambiente aqui, elas voam para lá, mas não é bem assim, né, quando você realmente se aprofunda, vai conhecer espécies que são de subbosque, por exemplo, essa espécie de subbosque, ela só vai andar dentro da floresta, ela não tem possibilidade. Uma outra área que não seja floresta é impermeável para ela, ela não tem como sair por ali, né? Então, perdeu a conexão, ela está ilhada. Então, e isso existem muitas espécies assim, né? Não é raro, não são exceções. Assim como a gente tem espécies que voam aí o globo inteiro, né? Fazem grandes migrações, mas que também precisam de áreas de descanso, áreas de alimentação, né? De praias, de bancos de areias, de ilhas, que são fundamentais e que hoje as áreas que não estão em unidades de conservação ou em áreas protegidas, geridas assim especialmente, estão em situações bastante complicadas, infelizmente, né? Mas acho que é isso, assim, eu me coloco à disposição, né, de quem tiver alguma outra dúvida também, quiser perguntar, me escrever, enfim, eu não coloquei, né, meu e-mail na apresentação, mas é camila.gomes@icmbil.gov.br, também qualquer coisa eu estou à disposição, tá bom? E agradeço pelo convite, espero que tenha atendido ao objetivo. Valeu. Muito bom, Camila. Suas últimas reflexões foram muito importantes, né, desse desafio que a gente tem de despertar na sociedade o interesse e esse sentimento de que as áreas protegidas são um patrimônio e que precisam ser valorizados, né? Assim como a gente tem em outros países, né? Como nós assistimos em outros países, como na Argentina, que está aqui do lado, em que a sociedade tem um respeito e um apreço muito grande, não só pelas áreas protegidas, mas pelos servidores que estão ali na linha de frente, né? E nesse sentido já fica aqui os nossos cumprimentos pelo desafio de vocês, do ICMBio, né? A gente sabe, foi colocado em vários momentos já aqui essa dificuldade de pessoal, né? Os desafios que foram vivenciados nos últimos anos e esse esvaziamento, né? Que seguramente sobrecarrega cada um de vocês. Então, fica os nossos cumprimentos aí, Camila, e os nossos agradecimentos pela sua gentileza em aceitar o convite, sua atenção conosco, né? E fica aí um abraço a todos os colegas do SEMAV e do ICMBio como um todo, tá bom? Muito Obrigado, grata. Camila. Gente, obrigado mais uma vez pela Uhum. presença de todos, né? E nos vemos na semana que vem novamente, né? Vamos vamos assistir a palestra do professor Clóvis Borges. Só chamar a atenção, semana que vem vai começar no dia 22, perdão, no dia 21, o seminário de Planejamento e Gestão Territorial, que é um seminário que o GAP apoia. Então, parte do nosso ciclo vai ser uma mesa redonda de abertura desse seminário, que vai contar com o Clóvis Borges, detalhista aí antigo da SPVS e de outros colegas falando sobre esse desafio da conservação também. Então, espero que todos possam estar presentes lá. Pessoal, obrigado, boa noite, um grande abraço e, mais uma vez, Camila, obrigadão pela atenção e gentileza aí. Até mais, Eu gente. que Boa noite. agradeço, gente. Obrigadão. Boa noite. Tchau, tchau.